Gênesis 3, versos 11, 12, 13 e depois do 16 ao 19. Então Deus questionou. A versão que eu vou ler, queridos, é a versão King James, tá? Pedi para a Gisele colocar ali. Se for muito diferente da sua e você enxergar, tenta acompanhar ali, tá bom? É que é a versão que eu achei mais adequada para fazer a leitura dessa noite. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora avança lá para o versículo 16. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Está vendo só? A palavra de Deus traz respostas, né? Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento, todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos, ervas daninhas, pulgão. Pulgão não está aí, né, irmãos? Mas também, né? São os males que afetam a lavoura, né? E tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Louvado seja Deus. Bom, até mesmo para o leitor mais desatento, ou que talvez nunca pegou uma Bíblia na mão, não seja difícil deduzir que o texto que eu acabei de ler fala de Adão e Eva e das penalidades sofridas após a queda, o pecado da desobediência. E aqui fica bem claro, aquilo que a mulher colheu pela sua desobediência, e é uma realidade, as irmãs sabem disso, né? E nós homens, pela nossa desobediência como cabeça da mulher, atraímos um prejuízo muito maior. Porque se a mulher atraiu para si um castigo físico e tem que sofrer tendo o homem dominando sobre ela, a gente vê tantos movimentos feministas, a gente vê mulher revoltada, braba, não entende por que ganha menos do que o homem, por que isso, por que aquilo. Irmãos, está aí, é o preço do pecado, minha irmã. Não tem muito o que fazer. Claro que isso não dá desculpa para nós homens maltratar as mulheres e pisar nelas, não é verdade? Mas está aí, é a realidade. E aí a gente vê muito homem reclamando: ai, não aguento, parece que a vida é só trabalhar e pagar boleto, ai, parece que e planta, e o pessoal da agricultura planta, e dá pulgão, e dá aquele outro bichinho lá do milho também, que é terrível, parece uma borboletinha lá, e vai, eu não entendo. Irmãos, a terra foi amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. Aqui nós estamos vendo a consequência. Todo mundo conhece a história, não é verdade? Deus criou Adão, da costela de Adão, fez Eva, e entregou todo o domínio da terra, irmãos. O jardim do Éden, os animais que lá estavam, a relva, todas as árvores, tudo. Você imagina o que deve ser, o que deveria ser o jardim do Éden.
Todos nós já fomos pelo menos uma vez em algum lugar muito bonito. Qual foi o lugar mais lindo que você já foi? Alguns vão dizer assim, foi no exterior. Eu fiz uma viagem para a Espanha, eu fiz uma viagem para o Japão, eu fiz uma viagem para a Itália, e lá eu vi campos lindos, maravilhosos. Amém. Outros vão dizer, fui em Foz do Iguaçu. Quando eu me vi diante daquelas quedas, eu fiquei maravilhado. Outros vão dizer, fui lá na prainha do Rio Ivaí, porque eu não saí daqui, eu não fui ainda para outro lugar. E é bonito lá também, irmãos. O sol quando está se pondo lá, pensa num lugar gostoso, né? Para tirar umas fotos bonitas. É lindo, o Rio Ivaí é maravilhoso, nós somos privilegiados. Todos nós já fomos em algum lugar muito bonito. Agora, irmãos, o Jardim do Éden era algo extraordinário. Intocado pelo pecado. Era um lugar onde não havia a mancha do pecado. Lá só havia o bem. O mal não tinha acesso. Pois bem, Deus criou aquele lugar, entregou a Adão, entregou a Eva, ao casal, ordenou a eles que fossem, que se multiplicassem e que estabelecessem ali então a sua família, os seus descendentes, num ambiente santo, maravilhoso. E o interessante é que Deus só faz uma ressalva. O Senhor vinha na viração do dia, que nós imaginamos que era ali pelas 6 da tarde. Como? Não sei se era só a voz dele, como essa presença era sentida, não sei, o texto é vago, não dá para entender. Deus é Espírito, é o que nós sabemos. Mas o Senhor vinha na viração do dia, eles tinham contato com Deus, com o Senhor, tudo muito lindo, maravilhoso, desfrutavam desse ambiente santo. E o Senhor fez apenas uma ressalva, deu a eles uma ordem muito clara e explícita. De todas as árvores do jardim vocês comerão, e também da árvore da vida, para que vocês permaneçam eternos. Porém, desta árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem nem tocar e nem olhar a desejando, muito menos comer dela. Porque o dia que vocês fizerem isso, vocês morrerão. Irmãos, a ordem do Senhor foi explícita. Vocês vão morrer. Deus deixou bem claro. E quando Deus diz isso, o que eu entendo que o Senhor fez ao redor daquela árvore? Ele estabeleceu um perímetro de segurança. Deus colocou uma cerca. Ele delimitou. Fica bem claro para nós. E é interessante que nós caminhamos pela rua e o que a gente vê? Existe lá a pista de rolamento, né, o asfalto, onde os carros transitam, motos, enfim, e a gente tem o passeio, que é a calçada. Todos esses são públicos, não é verdade? Se você quiser andar na rua, você pode andar, não aconselho, é perigoso, né? Bom é andar pela calçada. Porém, quando você vai para a calçada, você percebe que do seu lado direito, sempre vai haver o quê? Um muro, uma grade, uma cerca viva. E mesmo que não haja nada ali palpável, você sabe que de um determinado lugar da calçada para lá, aquilo é uma propriedade particular. E ali você só entra com a anuência do proprietário. Se você for convidado, for chamado, você pode fazer isso. Nas propriedades rurais nós temos as cercas. Os marcos limitadores são as cercas. Do meu lado, eu posso ir e vir o quanto eu quiser. Se eu pular a cerca para o lado de lá, sem pedir autorização, eu estou invadindo a propriedade de alguém. Então, cercas são marcos limitadores. Deus deu ao casal um marco limitador. Não comam da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Pois bem, o que aconteceu?
a serpente que era o mais sagaz dos animais selváticos. E nós sabemos que houve uma influência de Satanás que se apoderou da serpente. E o interessante é que a serpente andava com os pezinhos, irmãos, não arrastava, né? Você já imaginou uma cobra com pé, com perna? Deve ser bonito, né? Aquele bichinho com perna, vindo correndo atrás de si assim, aquela cascavel, chacoalhando o guiso, né? Lindo, maravilhoso. Ela andava, irmãos. Ué, pastor, como é que você me prova isso? Ué, qual foi a penalidade da serpente? Você vai se rastejar, comer pó. Ué, então, provavelmente ela andava de 4 patinhas, ela tinha 4 patinhas, eu tinha 2 perninhas, alguma coisa ela tinha. Meus irmãos, como que muros, grades e cercas cumprem uma função interessante de proteção, não é verdade? Deus, na sua bondade, apresentou toda a situação para o casal, os ensinou, os instruiu, para o mal ou para o bem deles? Para o bem, não é verdade? Para o bem. Deus não queria que o casal morresse. Mas pastor, ele não sabia? Jesus não é o plano perfeito? Sim. Mas como é que o senhor me explica isso? Não sei. Isso aí você vai ter que perguntar direto para o pai lá na... Eu te respondo com uma palavra: soberania de Deus e onisciência de Deus. Mais detalhes eu não tenho para te dar. Agora, uma coisa é certa: Deus alertou o casal. Eva começou a conversar com a serpente foi trabalhando o coração de Eva. Quanto tempo levou? Não sei. Eu acredito que não foi tanto tempo assim, não. Eva foi sendo seduzida, até que ela come do fruto. Não satisfeita em comer do fruto, ela leva a Adão, e Adão também come do fruto. E aí nós chegamos no texto em que nós lemos. Quando eles comem do fruto, eles passam a serem conhecedores, não só do bem, como também do mal. E quando eles comem, uma cortina cai dos olhos deles. Adão olha para Eva e entende que Eva estava nua. E a mesma coisa acontece com Adão. E quando chegou a viração do dia, Deus então vai ao encontro do casal, na hora e no local marcado, e o casal não estava lá. Adão, onde tu estás? Senhor, estou aqui, eu me escondi, porque eu estou nu. E aí segue a história como nós conhecemos. Meus queridos, o texto que nós lemos mostra para nós os resultados maléficos da desobediência e do pecado. E também mostra para nós que a transferência de culpa não anula os efeitos e consequências dos nossos maus atos. O tema da mensagem dessa noite é: não pule a cerca. Ué, pastor, está me estranhando? Está me chamando do quê, homem? Não é nesse sentido pejorativo, irmãos. Se bem que esse também ninguém deve fazer, tá? O não pule a cerca aqui é no sentido de não transgrida o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor. Não pule a cerca. E a primeira coisa que o Senhor ministra ao meu coração, orando e ruminando aqui esse texto, estudando, é que limites são dados e criados para serem obedecidos. Limites são dados e criados para serem obedecidos. Gisele, Gênesis 2, 16 e 17, por favor. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Meus irmãos, limites são dados e criados para serem obedecidos. Quando nós analisamos as Escrituras, nós vemos o quê? A
palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando nós analisamos, quando nós meditamos nas Escrituras, nós percebemos o quê? Um pai amoroso, zeloso, que foi capaz de entregar o seu único filho por uma humanidade perdida, caída, para poder redimi-la. E nós analisamos as Escrituras, tanto o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, e a gente vê o quê? Um Deus amoroso, que deseja que o homem o conheça como único Senhor e Deus, que deseja que o homem desfrute da companhia dele eterna, e que fornece para nós todos os meios, e o maior deles é a presença do Espírito Santo, que lá no Pentecostes, naquela festa, naquela celebração em Jerusalém, onde judeus vinham de todas as partes do mundo da época, judeus da Grécia, judeus que estavam na Espanha, judeus que estavam em Chipre, enfim, eles vinham, peregrinavam, e de repente Jesus envia o Espírito no cenáculo, um lugar parecido com esse nosso aqui, pouco mais de gente, 120 pessoas aproximadamente, viram como línguas de fogo repartidas que descem sobre eles, e eles então começam a falar noutras línguas, o que? As maravilhas de Deus. Que língua era essa? Grego. A língua do Chipre, a língua da Espanha, a língua da Gália, a língua da Bretanha, enfim, do mundo da época. Eles começam a ouvir de Jesus na sua língua. Judeus que já, além de falar ali a língua judaica, o hebraico, o aramaico, mas eles começaram a ouvir também na língua ali da nação que eles moravam, as maravilhas de Deus sendo anunciadas. Deus providenciou o Espírito Santo que habita no coração de cada crente redimido. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos ela nos apontando o caminho em que nós devemos seguir. Limites são dados e criados para serem obedecidos. Satanás sempre trabalha com a dúvida. Ele usa a própria palavra de Deus, ou tenta usá-la, não a negando, mas torcendo e distorcendo a verdade em mentira. Interessante que ele chega para Eva e diz assim: é verdade que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Olha só, irmãos, olha a sutileza. Aí Eva: não, ele não falou isso. Ele disse que a gente poderia comer de todas as árvores, menos dessa daqui, que fica no meio do jardim. Dessa a gente não pode comer. Aí a serpente: mas ele não quer que vocês façam isso, porque se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês se tornarão semelhantes a ele. Ele conseguiu lançar dúvida e desejo no coração de Eva. Não é isso que o diabo faz? Nem sempre o inimigo nega totalmente as Escrituras, mas ele torce as Escrituras, ele distorce. A maioria das seitas e heresias que nós temos aí arrastando milhões de pessoas no mundo, não negam totalmente as Escrituras. No Espiritismo, por exemplo, a Bíblia tem lugar na mesa branca, na hora de invocar os espíritos dos antepassados, dos mortos, que eu não sei se você sabe, se não sabe hoje vai saber. Aquilo ali não é a avó, não é o tio, não é o sobrinho que volta, não é o filho que morreu, são demônios. A Bíblia está lá. Se fala muito de Jesus, se fala muito de boas obras,
mas negam a eficácia da palavra, pois o próprio Deus condena a necromancia. Sabe o que é necromancia? A invocação de mortos. Não se ora por gente morta, e não se invoca espírito de morto. A morte sela o destino da alma. Bom, eu vou orar lá para Deus iluminar o caminho. Não vai. Se ele morreu sem Cristo, nas trevas, não há oração feita aqui que vai clarear caminho nenhum mais. O tempo é hoje, é agora, é aqui e agora. Tem gente que Deus dá 80 anos na face dessa terra, ouve a palavra de Deus, ouve as escrituras, o chamado ao arrependimento, o chamado à confissão, o chamado à renúncia, mas não quer. E aí você acha que Deus, sendo justo como é, irmãos, vai premiar alguém que rejeitou as escrituras em vida, depois de morto, colocando ele no céu, num passe de mágica? Ou como diz a doutrina do purgatório, o camarada vai lá purgar os pecados, vai num limbo, lá no lugar de perdição, está passando uma novela aí à tarde agora, né? É a viagem do Satanás. Aí tem o limbo lá, os troços, os lobisomem cantando lá, e nem é aquilo, irmãos, né? E a pessoa fica lá naquele troço, naquela escuridão, dá umas queimadas lá, ai pronto, meu tadinho, sofreu demais, vamos pôr você no céu agora. Puf, não é, irmãos, não é o que a Bíblia ensina, meus queridos. O meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. As pessoas estão se arrebentando porque não tem a palavra de Deus no coração. Limites são dados e criados para serem obedecidos, meus irmãos. A palavra de Deus tem falado tanta coisa para nós, nos alertando sobre tantas coisas, sobre mudanças de rotas que a gente tem que fazer, para a gente eliminar certos altares da nossa vida, certas coisas. Deus está falando, filho, não vá por esse caminho, não faça isso. Deus ali colocando a sua cerca de amor. Quando a Bíblia diz que tal coisa é pecado e que não é para nós fazermos, irmãos, Deus não faz isso por maldade, porque Ele quer nos oprimir, não é isso. Eu estou vendo muitos pais e mães aqui. Eu acredito que todos vocês já aplicaram uma pena, um castigo nos filhos de vocês. Tirou alguma coisa que eles amavam, impediu eles de fazer alguma atividade que eles gostavam. Para que você fez isso? Para que eles pensassem, meditassem no que eles fizeram de errado e nas consequências que esse erro trouxe. Eu desobedeci a minha mãe, agora estou perdendo o campeonato lá, não podia porque a minha mãe não deixou. Minha mãe mandou limpar o quarto, não limpei, agora perdi a bênção de ir em tal lugar lá, todo mundo se divertindo, eu estou aqui trancado. Não é por isso que você disciplina? Por que que o Senhor disciplina os seus? Por que que Ele coloca cercas e muros? É para o nosso bem, meus irmãos, é para o nosso bem. Eu estou muito preocupado com os educadores de hoje em dia. Quando você pega aí a maioria hoje dos, psicólogos, equipes multidisciplinares, pedagogos, psicopedagogos, psiquiatras, enfim, todo mundo que compõe essas equipes aí hoje que falam de educação. Claro, nós temos muita gente boa, muita gente de Deus, mas a maioria, eu tenho uma colega minha que é psicóloga em Mandaguari, ela fez uma postagem lá assim, que ela não é evangélica, mas eu fiquei preocupado. A postagem dizia assim que nós não podemos frustrar os filhos, pais não devem ficar corrigindo muito os filhos, porque se você corrige muito, você apaga a chama da descoberta, né? Se você ficar podando muito, você cria uma criança medrosa, vai se tornar um adulto sem, enfim, irmãos, vai totalmente contra as Escrituras. Pensa numa ferramenta pedagógica de Deus, duas que são maravilhosas: o não e o frustrar.
Quando Deus diz não para mim e para você, quando Ele frustra a gente, é quando Ele mais está nos abençoando, mais do que ver chave, escritura de terreno, como tem uns pastorzados aí que vê, né, chave, eis que vejo, né, anjo voando. Muito melhor é ouvir um não de Deus e ser frustrado por Deus muitas vezes. Ferramentas pedagógicas. Irmãos, eu não sou especialista na área, mas uma criança que não é frustrada, uma criança que não é corrigida, uma criança que não recebe limites, vocês vão me perdoar, serão os monstros do amanhã. Essa semana um menino de 14 anos matou pai, mãe e o irmãozinho mais novo. E pasmem, não é porque ele sofria violência, não é porque ele era espancado, não, uma família comum, amorosa. Os pais proibiram o namoro dele com a menina mais velha. E ele e essa menina tramaram tudo nesse tal de, acho que é discórdia, se eu não estou enganado. Tramaram tudo. Todos os passos do assassinato. E executaram o crime. Está aí. Meus queridos irmãos, com muita preocupação, até um alerta para os pais aqui, mães, pais, por favor, coloquem limites, estabeleçam cercas nos seus filhos. Eu tenho visto coisas que estão me dando medo. Eu passo nessa praça aqui, inclusive da nossa igreja, meninas, no meio de 10 meninos, 11 meninos, eu já fui menino, já tive 13, 14 anos, você sabe o que passa na mente do menino de 13, 14 anos? Principalmente desses que não são educados no temor do Senhor? Eu não preciso dizer, né? Só tem hormônio gritando ali dentro. E ninguém me contou, eu já vi. Para esses muros de colégio, para essas ruas fora, para mim não tem 11, 12 anos. Se beijando, irmãos, aqueles beijos que nem novela tem, não é técnico não, viu? É beijo de desentupidor de pia. Se usar a dentadura, puxa até a dentadura fora. Você ri, né, Samara? Samara é menina de Deus, não faz isso não, em nome de Jesus. Meus queridos, é sério, nós precisamos tomar cuidado. Nós temos aí muita gente sem Deus, dizendo aos pais, não pode, não corrija, deixe isso, deixe aquilo, faça isso, faça aquilo. Irmãos, quem sou eu para querer ensinar pai e mãe, nem filho eu tenho. O que eu estou falando aqui, eu estou falando na autoridade de pai da igreja. Eu sou pai dessa igreja, espiritualmente falando, sou pastor. Vocês não são minhas ovelhas, vocês são meus irmãos, mas eu falo na qualidade de pai da igreja. Então, com essa autoridade eu posso falar. Eu não posso falar do dia a dia com filhos, eu não tenho essa autoridade porque eu não tenho, mas eu posso falar à luz da palavra. Cuidado, estabeleça cercas de amor, diga mais não. O sim é muito bonito, você vê um sorrisão no rosto do filho, da filha, enfim, mas será que é isso que Deus está querendo? A mesma coisa para nós. Deus já me disse tanto não, irmãos, e nãos que me dói amargamente até hoje. Tem nãos que eu ainda não entendi, eu estou no processo, mas eu sei que foi para o meu bem. Eu sei que foi para o meu bem. Olha aqui para mim, irmãos. Deixa o Lucas ali, o Lucas está trabalhando. Segunda coisa, transferir a culpa de nossos maus atos ao próximo não nos faz inocentes diante de Deus, e nem nos livrará das consequências. Outra coisa que a gente viu presente aqui, o que aconteceu? Quando Deus questiona Adão, como é que você descobriu que estava nu? Começa o jogo de empurra-empurra, irmãos. Aí Adão, que quando estava sozinho, triste lá, né? Dando nome para a vaca, para o boi, né?
olhou para a cara da vaca, né? Como diz o Cláudio Duarte, você vai chamar a vaca porque você tem cara de vaca, mas como que ele sabia disso, né? Quando ele estava lá todo triste, porque a vaca tinha o boi, o galo tinha galinha, e por aí vai, e Deus deu a Eva para ele, ele ficou numa alegria que só vendo, pulava igual o cervo novo. Mas daí quando a Eva pisou na bola, o que ele disse? Foi a mulher, Senhor, que tu me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore, eu comi. Ai, coitadinho. Eva deve ter feito uma força. Eu imagino que ela colocou tranquilizante no chá de Adão, amarrou ele, socou o fruto na boca dele, come, miserável, engorda. Amor, pensa numa fruta boa. Ai, que delícia. Nós vamos ser igual a Deus, amor. Mas antes dela falar ser igual a Deus, ele já tacou e já... Ela deu uma mordida, ele comeu até o caroço. Porque o homem é guloso. Irmãos, beleza. Aí Deus falou com a mulher, inquiriu a mulher. Eva, o que é isso que você fez? Aí a Eva falou o quê? A serpente, Senhor. A serpente me enganou e eu comi. Está vendo só? Transferência de culpa. Irmãos, transferir culpa dos nossos erros ao próximo não nos fará inocente diante de Deus e nem nos livrará das consequências. Isso é muito sério. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus e parar de ficar culpando o irmão, a irmã, o marido, os filhos, o cachorro, o gato, o papagaio. E nós precisamos olhar para dentro de nós, nos inspecionarmos e entendermos que o resultado de situações que nós estamos vivendo, frutos que nós estamos colhendo amargos, azedos, penosos, são da minha alçada, produto da minha desobediência. Quando um homem e uma mulher para de transferir a culpa para os outros e reconhece o seu erro, ali começa uma nova história. Deus pode, tem poder e fará uma transformação tão grande nessa vida, irmãos, que a pessoa nem vai entender. Mas é preciso reconhecer. Não adianta. Tem pessoas que nunca reconhecem o erro. Tem gente que nunca reconhece. É pesado de boca, de língua, fala o que quer, aonde quer, do jeito que quer. Aí leva na cara. Eu sou tão bom, todo mundo me maltrata. É aquela mulher que trata o marido nos cascos, é aquele marido mais grosso que dedão destroncado, é aquele filho rebelde, é aquele crente que não ora, não jejua, não medita nas escrituras, vive cambaleando, e aí a conversa sempre é a mesma. Deus não me ama, Deus só ama a irmã fulana lá. Eu sou um coitadinho, tadinho de mim. Desde o primeiro pecado, o homem se revela disposto a não assumir sua responsabilidade pelos seus atos, mas sim procura transferir seus erros ao próximo. Alguém coloca ali para nós na projeção, Lamentações 3:39. Olha o que o profeta Jeremias vai dizer para nós. Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Tem uma outra versão que diz assim: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros? Meus irmãos, do que nós nos queixamos? Por que a gente fica murmurando sobre tantas coisas da nossa vida? Qual é a razão? Será que a culpa realmente é do vizinho? Será que a culpa realmente é do governo atual? Será que a culpa realmente é só do meu marido, é só da minha esposa, é só dos meus filhos? É só da igreja, é só do pastor?
Do que se queixa o ser humano, senão dos seus próprios pecados? Provérbios 28, 13, também, Gisele. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que coisa bonita. O que encobre, irmãos, aquele que fica cavando buraco, ou erguendo o tapete e jogando seus erros lá de baixo, nunca vai prosperar. Eu não tenho dúvida, preste atenção no que eu vou falar. Tem muita gente que não prospera. E quando eu falo prosperar, é em todos os sentidos. Não vive uma vida plena, não é feliz, não tem paz, não dorme bem, financeiramente é sempre aquele perrengue, ganha 5 mil, deve 6, nada é suficiente, enfim, a vida é uma tragédia, é uma vida, com o perdão da palavra, isso não é xingamento, vocês vão entender, é uma vida desgraçada. O que é algo desgraçado? Sem a graça de Deus, porque encobre os erros, encobre o pecado, não renuncia ao pecado, não abandona aquilo que não agrada a Deus, mas fica encobrindo. Mas o texto diz que aquele que confessa os seus erros alcançará misericórdia. O que é confessar? Irmãos, externar é colocar para fora e dizer: Senhor, o maior culpado de todas as coisas erradas na minha vida sou eu. Sou eu. Eu sou culpada, eu sou culpado. Eis aqui alguém que errou, pecou. Sabe o que significa pecado no original? Errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. Quem errou o alvo fui eu. Principalmente nós cristãos, que já conhecemos as Escrituras. Está aqui. Deus está falando para nós, vá por essa direção, não vá por aí, faça isso, conduza o seu casamento dessa forma, conduza o seu trabalho assim. A Bíblia tem direção e diretriz para tudo, mas a gente insiste em fazer segundo os nossos próprios desejos e vontades, e aí dá errado, não vai dar certo. Esquece, coisa feita pelo nosso coração não dá certo, é só com Deus. Por último, pular a cerca ou não é uma questão de decisão. Ou seja, irmãos, guardar as Escrituras, aplicar as Escrituras, obedecer os limites estabelecidos por Deus ou ultrapassá-los, é decisão pessoal. É decisão pessoal. É decisão pessoal. Como diz lá no cartão do banco, geralmente, eu não sei se hoje em dia vem, antigamente vinha uma inscrição lá: este cartão é pessoal e intransferível. Meus irmãos, a nossa decisão é pessoal e intransferível. Vamos parar de culpar as pessoas. Vamos assumir. E vamos fazer o seguinte: vamos obedecer às Escrituras. Não vamos ultrapassar os limites de Deus. Eu e você não vamos ser felizes desobedecendo às Escrituras. Se aproxime de Deus, e Ele também se aproximará de você, de mim, de nós. Pular a cerca ou não é uma questão de decisão, irmãos. Eu não comungo da questão do livre-arbítrio, tá? E isso não é questão para agora, mas eu não chamo de livre-arbítrio, eu não gosto. Eu gosto de um termo livre-agência. Eu gosto mais, acho que se aplica mais a nós. Todos nós temos liberdade de agir. Nós não somos bonecos manipulados. Deus nos deu a liberdade de agir. Eu estou pregando uma palavra aqui hoje. Vocês estão me ouvindo e eu também. O que nós vamos fazer com o que nós ouvimos nessa noite, cabe a mim e cabe a você. Você pode pegar essa mensagem, amassar igual um papel e jogar na lata do lixo e seguir a sua vida. Deus não vai mandar um raio na sua cabeça e te matar na hora, não. Ou você pode pegar essa palavra
e trazer junto do seu peito e guardar ela dentro do teu coração e falar: Senhor, a partir de hoje, eu vou parar de transgredir a tua lei. Eu vou parar de viver a vida como se eu não fosse prestar conta para o Senhor. Eu vou parar de caminhar nesse mundo de uma forma que não agrade o teu coração. Para encerrar, Deuteronômio 11, 26 ao 29. Já estamos quase encerrando já, queridos. Preste atenção. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomaram posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Ou seja, Deus coloca diante de nós, irmãos, a bênção e a maldição. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e aplicamos, nós estamos dizendo que, Senhor, eu quero a tua bênção. E somos então cercados pela graça e pelo cuidado de Deus. Quando rejeitamos a bênção de Deus e dizemos assim: não, a vida é minha, eu ando como eu quiser, eu faço, ok. Porém a maldição, Deus amaldiçoa pessoas, pastor? A maldição é automática. Quando eu desobedeço às Escrituras, automaticamente a maldição recai sobre a minha vida. Porque se eu não tenho a bênção, eu tenho a maldição, irmãos. Então está aí. Deus tem falado tanto com a gente, tem ministrado tanto aos nossos corações, tem usado tantas vozes nesses últimos tempos, homens e mulheres de Deus que Ele tem levantado para pregar. E o que é que nós temos feito com isso? Diante dos limites que Deus tem estabelecido, os marcos regulatórios da palavra, o que nós estamos fazendo? Fique de pé, por favor.